Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tem novidade aí no time do Flamengo, tem muita notícia importante. Tem também aí tudo sobre o clássico contra o seu pequeno rival, né? Onde será o jogo, a data, a hora. Tem também aí informação de novo jogador aí no time do Flamengo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando sobre isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas em outro ponto, Pedro Henrique Torre, de um cenário que a gente normalmente não está acostumado, mas o Flamengo está começando a liberar a sala de imprensa. Tudo certo, Pedro? Dentro do CT. Tudo bem, Mari? Bom dia, um beijo pra você, abraço pro Marra aí, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Sala de imprensa do Ninho do Urubu, tudo muito agitado, porque hoje teve treino aberto ali uns 15 minutinhos para a imprensa mais cedo, a gente pôde observar um pouco da atividade. O Pedro foi para campo mais uma vez, junto com os companheiros, início ali da atividade física que a gente pôde observar, um aquecimento. Na verdade, ele segue entregue à preparação física, planejamento ali, como eu disse, para abril, quem sabe maio, ele retornar para os jogos oficiais, mas Alexandre em campo, também De La Cruz em campo, Ayrton Lucas em campo, Juninho em campo. Então são boas notícias para o Felipe Luiz, para esse clássico de sábado contra o Vasco no estádio Newton Santos. O time Cruz Maltino optou por jogar no estádio que está arrendado neste momento ao Botafogo. Então esse clássico dos milhões vai ser disputado exatamente no Newton Santos. Além disso, Michael e também o Everton Cebolinha ficam fora, nem foram a campo, se recuperando de lesões. Hoje quem fala por aqui é Varela, o lateral uruguaio. A gente traz mais informações no decorrer da programação dos canais ESPN. Valeu, Mari! Valeu, Pedro. Então qualquer coisa é só chamar o Pedro acompanhando, que é muito legal. A gente sempre vai falar aqui, é tão raro, mas faz diferença. Por exemplo, a gente conseguir acompanhar não o Pedro Henrique Torre correndo em campo, que também seria uma surpresa. Melhor. Mas o Pedro camisa 9 já fazendo atividades com os colegas, conseguindo acelerar esse processo. A boa notícia é que o Flamengo não precisa ter pressa. Acelera o Pedro que o negócio tá difícil. Não é essa a realidade, né? A ótima notícia é a recuperação muito boa, né? Uhum. Não foi a primeira lesão complicada da carreira do Pedro, mas o Flamengo tem tranquilidade. Sem o Pedro, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Sem o Pedro, o Flamengo tem jogado bem. Daqui a pouco tempo, falavam até maio, né? Aham. A gente está no fim de fevereiro, ele já está indo para o campo. A expectativa agora poderia ser março, a expectativa agora é abril. Uhum. Mas do jeito que está indo, é muito legal, né? Daqui a pouco vai ter um dos grandes nomes do futebol brasileiro nas últimas quantas temporadas, hein? Nossa. 4, 5? A gente levantou ontem, Mas Marlon, na época os números. do Fluminense, inclusive. Né? Mas é assim, 30 gols numa temporada, depois 26 na outra, depois 40, sabe, uma coisa... Na última temporada ele era o artilheiro do ano sem jogar nos últimos 4 meses. Impressionante. O Yuri Alberto passa no finalzinho, né? E só aumentando o repertório, né? No início, quando ele apareceu no Fluminense, ele fazia gol na pequena área, na área. Agora não, você vê o Pedro jogando, se movimentando bem, fazendo gol de fora da área. Um jogador que cresceu muito, fez muita falta, mas não fez muita falta, claro que fez, mas não atrapalhou o desempenho em pontuação do Flamengo, né? A tendência é um Flamengo muito forte da temporada, e sabe quem deve estar de olho nisso também, né? Quem? Dorival? Dorival. Porque foi exatamente com a seleção, né, que ele se lesiona e falava sobre a necessidade de um camisa 9, ele é convocado, se machuca, mas a boa notícia é que ele já tá correndo, né, em contato com seus companheiros e também com o treinador. O que pegou muito ontem também, Marra, foi toda aquela decisão do jogo entre Vasco e Flamengo, o Vasco levar o jogo pro Newton Santos. Uhum. Hoje o Maracanã não é um campo neutro para um clássico, o Flamengo já domina, assim, você tem que tirar o Flamengo do Maracanã para ele se sentir desconfortável? Pois é, minha expectativa é que se o jogo fosse também no Maracanã, que a torcida do Vasco iria em muito peso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a torcida do Vasco Exato. iria aparecer no estádio, nenhuma. Então, assim, tem alguma coisa da torcida do Flamengo se sentir mais à vontade, de pressionar mais, e tem a coisa também de incomodar um pouco. O Vasco tem que usar das suas armas. Até agora nenhuma ilícita, nenhum problema. Mas eu esperava ver um jogo no Maracanã. E isso, de alguma forma,
te incomoda da postura do Vasco? O Vasco deveria jogar no Maracanã, um jogo desse tem que ser no Maracanã. Porque, por exemplo, o Felipe Coutinho foi um dos que postou que não gosta do gramado sintético. Subsintético. E aí é uma escolha do Vasco jogar no gramado sintético pra tirar o Flamengo, pra encarar o Flamengo, né? Eu não vou falar pra você que não me incomoda. Agora, o Vasco não tá nem aí pra minha opinião em relação a isso, né? O Vasco tá pensando em ganhar o campeonato, eliminar o Flamengo e passar por essa fase e tal. E tá usando as armas que acha que tem que usar. Como palco, Mariana, esse foi um palco de final de Copa do Mundo 2 vezes. Então eu esperava ver jogos grandes de 2 times da mesma cidade jogando no palco de 2 finais de Copa do Mundo. Mas hoje a distância é muito grande, né, Marra? Parece que sim. Parece que esse diálogo não está na pauta. Parece que isso é um assunto que já nem entra mais na cabeça dos dirigentes, que já nem conversa mais sobre isso. E você tem que ficar tirando, porque assim, a questão é essa, o Flamengo, a gente estava falando sobre a situação do Pedro. O trabalho do Felipe Luiz é tão bom que a gente não questiona se o Pedro voltar vai desarrumar alguma coisa, você tem que tirar, tá tudo funcionando tanto no Flamengo, que o principal artilheiro tá fora, joga bola. Tem que tirar o Flamengo do estádio porque ele tá confortável, porque ele tá muito confortável. O ano é muito promissor pro rubro-negro. O Flamengo, uma ótima notícia, o Pedro voltou a realizar trabalhos no gramado. A gente vai ver o VT. E na volta, nosso Vene Casagrande atualiza a gente sobre a previsão do retorno dele. Rodou. Uma imagem que traz alegria ao torcedor rubro-negro e que reacende a esperança de ver o camisa 9 em breve no campo. Pedro avançou na fase de recuperação da cirurgia do joelho esquerdo. Com a ajuda da equipe médica do clube, o atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo, além de atividades de mobilidade e força. Então nós dividimos aí o trabalho durante a semana, durante essas últimas semanas, e ele fez variando o trabalho na areia e na grama, e sempre muito bem, sempre com um desempenho muito bom. O Flamengo planejava o retorno de Pedro em junho, próximo do início do Super Mundial de Clubes. No entanto, o jogador tem avançado constantemente na recuperação da lesão e vive a expectativa de jogar a partir de abril. No campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos, como condução, finalização, hoje no golzinho. E com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele ao longo das semanas. O atleta ainda não está liberado para fazer treinos com o grupo. Mas se tudo der certo, isso não deve demorar a acontecer. Pedro está fora desde setembro do ano passado. Mesmo fora do gramado, ele teve a sua melhor média de gols da carreira em 2024. Com 32 gols em 45 partidas, o artilheiro, aliás, atingiu a marca de 0,7 gols por jogo. E o que o torcedor mais quer ver é o grande desempenho de Pedro de volta. A gente está entalado no assunto 132 milhões. A gente... Entendeu? Nossa, que diferença, Pedro. O pessoal aqui acha que é 131 mil reais. É o que tá aparecendo. O pessoal vai continuar trabalhando. Daqui a pouco tá falando que vai vir de transporte público, vai continuar vindo passando sufoco. A gente não consegue sair desse assunto. A gente tá preso nesse assunto. Isabelle continuou falando que ia continuar trabalhando e eu também. Convencemos o Vene, que também não ia parar de trabalhar. E o Pedrosa está ali, ó, viajando nervoso. O mundo. Eu vou ficar no ócio, vou sim, lá em Madrid, em Bali, como o Vene falou. Eu continuaria trabalhando, sem a preocupação. Olha, o Diego ia chegar, você tá demitido, beleza. Fala em preocupação, Vene Casagrande. O torcedor do Flamengo não tem mais tanta preocupação em relação ao Pedro, porque ele tá voltando, volta pouco agora, menos do que antes, com certeza, hein? Eu acho que a preocupação vai continuar porque a gente não sabe como ele vai voltar, né, após essa lesão. A gente sabe que é um jogador, a gente tá falando de um jogador que é extremamente dedicado no processo de recuperação, tanto é que ele está voltando antes do prazo estipulado inicialmente.
que era de cerca de 9 meses, mas se a gente for parar e analisar, ele operou em setembro e ele pode voltar em abril a treinar com os demais jogadores. Então são cerca aí de 7 meses. E, claro, isso graças ao trabalho dele, graças ao trabalho das pessoas que fizeram parte do departamento médico antigo do Flamengo e graças ao trabalho do atual departamento médico do Flamengo. Mas fica sempre aquela incógnita, né, de como o jogador vai voltar. A gente precisa avaliar esse retorno dele. Óbvio, se tratando de um jogador como Pedro, ele em alto nível, para mim é titular absoluto no time do Flamengo. E estamos falando também de um jogador que seria titular na seleção brasileira, que ele se machucou com o técnico Dorival Júnior quando ele estava à disposição da seleção brasileira. Então, acho que ele, estando bem, 100% fisicamente, titular absoluto. Ah, como que vai fazer? O Felipe Luiz ele vai arrumar um esquema para poder colocar o Pedro. Eu, particularmente, colocaria o Pedro centralizado, Bruno Henrique aberto na ponta esquerda e Luiz Araújo na ponta direita. Esse seria o meu ataque com o Pedro 100%. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente está falando de abril. Então, o Pedro deve retornar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vene tem mais atualizações sobre o departamento médico do Flamengo, mas antes eu quero saber do Lucas Pedrosa como ele colocaria esse Flamengo com o Pedro retornando. Concordo Bem, nesses 131 milhões, se você ganhar, não sei o quê, ele voltando, performando, tudo ok. Sabe aquela que a gente estava fazendo esse exercício aqui? Justo, acho que seria isso mesmo. O Pedro como centroavante, o Bruno Henrique deslocado para a ponta esquerda e o Luiz Araújo na ponta direita, porque eu gosto muito do Luiz Araújo, mas não seria um problema eu jogar com Plata ali também, que joga muito bem naquela posição, na ponta direita, é canhoto, puxa para dentro, bate também de fora da área, mas o Pedro é titular, gente. Não tem nenhum jogador que seja centroavante no Brasil que consiga jogar o que o Pedro joga. Hoje você tem o Memphis, o Yuri Alberto em uma ótima fase, o Igor Jesus teve uma ótima fase, mas o Pedro em condições normais, ele é o melhor 9 do Brasil. Eu acho que, além de ter o Pedro à disposição, que a gente está falando de um craque, um centroavante que hoje não tem aí no futebol da América do Sul, eu acho que o retorno do Pedro dá a possibilidade do Felipe Luiz também mudar o esquema de jogo. Porque não necessariamente você pode jogar com 3 atacantes, você pode jogar com 2 atacantes, o Pedro e mais um, seja o Bruno Henrique, seja o Luiz Araújo, e aí você aumenta a quantidade de jogadores no meio de campo. Então essa possibilidade do Felipe Luiz melhorar e também mudar o esquema também é uma contratação, digamos assim, porque atualmente, se a gente for parar e analisar, ele só tem o Juninho, e nem tem o Juninho, né, porque ele tá lesionado. Então ele bota o Bruno Henrique ali improvisado. Então com o Pedro dá essa possibilidade dele mudar o esquema durante os jogos. Não precisa pensando num time titular. E o mais interessante do Felipe Luiz, ou Pedrosa, é exatamente isso. A gente não consegue cravar um esquema tático, eu tô falando em números. Ah, ele joga em tal esquema. Ele realmente é um cara que ele é flexível, ele joga muito em relação ao cenário que ele está encontrando e muda esse cenário de forma muito rápida e muito inteligente, porque ele faz uma leitura tática muito forte, não só do time dele, como do time adversário também, mas a gente consegue identificar um DNA ali, uma característica do time do Felipe Luiz. Isso é muito interessante para um treinador que ainda é muito jovem, né, ô Pedrosa? Eu acho que tudo isso tem a ver com a bagagem que ele acumulou como atleta. O perde-pressiona do Flamengo tem sido muito bem feito. Muitas vezes ele coloca até 4 jogadores para fazer essa marcação alta. Quando o Flamengo tem a bola, ele consegue também recomeçar o jogo. Quando eu digo isso, o Botafogo do Arthur Jorge fazia isso muito bem quando ele jogava a bola lá no John e aí os zagueiros abriam, o time ficava um pouco mais espaçado e trazia o adversário para o seu campo, para justamente você ter campo de transição para atacar. O Flamengo do Felipe Luiz tem feito isso também. Então é uma equipe muito bem treinada pelo Felipe Luiz. Claro, eu sempre cito isso aqui, ele deu a sorte e teve a competência, porque ele tem uma máquina na mão, um time que tem 20 jogadores de nível de seleção, seja brasileira, seja uruguaia, seja argentina e tudo mais. Agora, ele realmente está fazendo um bom trabalho desde o final do ano passado, é um cara que está mostrando a variação tática dentro e fora de campo também. Quando ele conversa com a gente, você vê que ele também consegue agregar bastante no quesito futebol brasileiro. Vene, além do Pedro, quais outras atualizações sobre o departamento médico do Flamengo você tem? Vamos lá, Michael, lesionado, só volta em março, sem prazo de retorno. O Cebolinha acabou de sofrer mais uma lesão muscular, a boa notícia é que é uma lesão pequena, né? Vamos dizer aí que é de grau 1, ou seja, não vai ficar muito tempo longe dos gramados. O Juninho, Flamengo tenta deixar à disposição para o jogo já de sábado contra o Vasco da Gama, tal como o Alexandro. A boa notícia é o retorno do Ayrton Lucas. E aí muita gente fala assim, mas o Léo Pereira foi bem. Gente,
O Ayrton Lucas, ele é lateral esquerdo de ofício. O Léo Pereira, ele quebrou um galho e quebra um galho muito bem feito. Verdade seja dita, tanto ele quanto o Varela. Então, o ideal para o Felipe Luiz é que eles tenham um jogador daquela posição à disposição, que é o caso do Ayrton Lucas, caso não tenha o Alexandre ainda. Mas o ideal é que o Alexandre retorne, porque para mim é o titular absoluto na lateral esquerda. Mas mesmo eles retornando de lesão, eles jogam como titulares? Quem? O Ayrton Lucas? Se o Alexandre não ficar à disposição, o Ayrton Lucas é o titular. Ele tá voltando agora. Voltando agora, exatamente. Ele seria o titular mesmo com o Varela, que fez boas partidas. Mesmo com o Varela, aí. exatamente. Entendi. E mesmo com o Léo Pereira também. Bom saber. Interessado. Claro. Eu tô muito interessado. Não, e pelo que eu tenho aqui de estatística, no tapetinho, Ayrton Lucas rende demais, sabia? Falar em tapetinho, olha a nossa enquete hoje, ô Lucas Pedrosa. Você acha que a decisão de levar o clássico dos milhões para o Nilton Santos favorece quem? Lembrando que o primeiro jogo é Vasco e Flamengo, o segundo é Flamengo e Vasco. Então, se começa com o Vasco, o primeiro jogo mandante é o Vasco, escolheu levar seu jogo e agora confirmado, né, Lucas Pedrosa? Para o estádio Nilton Santos. Primeira opção, que tá vencendo por hora, favorece o Flamengo. Segunda opção, favorece o Vasco. Terceira opção, prejudica os dois. Vamos começar a brigar. Eu acho que faltou uma opção. Qual? Faltou uma opção. Prejudica os torcedores, que pra mim é o maior prejudicado. No caso ali seria prejudica os dois, né? Eu ia falar que essa pergunta ela tem dois viés. Ela tem o viés técnico, ela favorece o Flamengo, que é um time mais rápido, e vai jogar num campo que favorece os times que são mais rápidos. O Botafogo deu uma aula de jogar em transição rápida, de jogar com posse de bola na velocidade no Nilton Santos. Prejudica os dois quando a gente pensa no espetáculo para o torcedor, que com a saída do jogo do Maracanã para o Nilton Santos, essa redução é de quase 30 mil torcedores. Então 30 mil torcedores vascaínos e flamenguistas não poderão ir ao Maracanã. Pior, 8 mil foram tirados porque, até o momento, os setores estão fechados pelo BEP. E prejudica norte e sul, é isso? Exatamente. E prejudica pelo espetáculo também. Agora, esses posicionamentos eu até entendo quando os jogadores escolhem, porque a informação que eu tenho é que o grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Nilton Santos, porque eles acreditam... Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem entre comissão técnica, diretoria, com os jogadores no CT Moacir Barbosa, e os jogadores escolheram porque eles acreditam que vai desfavorecer o Flamengo, que vai sair da sua zona de conforto no Maracanã para jogar no Nilton Santos. O Vasco hoje, por exemplo, está treinando no Nilton Santos e treina também na sexta, para poder se adaptar melhor, porque no final das contas, o Vasco também está saindo da sua zona de conforto. Sim. E aí, o Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco da Gama, ele deu a justificativa também de que o Flamengo não tinha respondido o Vasco no domingo e que também o Flamengo não deixaria o Vasco ter o controle dos camarotes, da venda de bares e tudo mais. E você não acha que isso irrita? Não, isso pode irritar, Fernanda. O ponto é pelo aspecto financeiro que ele está fazendo isso. No aspecto financeiro, ele vai perder dinheiro jogando no Nilton Santos. Porque até o momento os setores estão fechados, o torcedor do Vasco não tem nenhuma garantia que vai lotar o seu setor e nem o do Flamengo, até porque é um estádio no sábado de carnaval que tem um acesso mais complicado também, e a renda no Maracanã é muito maior. Então, mesmo dividindo renda no Maracanã, para quem não sabe, a renda do primeiro jogo e do segundo jogo, até conversei isso com o Venê, a informação que a gente tem é que é dividida, é 50-50, então digamos que no Maracanã você tem um lucro de 2 milhões de reais. Vai ficar 1 milhão para o Vasco e vai ficar 1 milhão para o Flamengo. A chance de ter um lucro de 2 milhões de reais no Nilton Santos é zero. O Vasco vai estar perdendo dinheiro jogando no Nilton Santos. O posicionamento que a diretoria do Vasco faz é... Vai ser meio a meio, né, gente? É meio a meio. Os dois jogos. É meio a meio. Nós não temos que ceder ao que o Flamengo quer. Mas, na verdade, para ser muito honesto, nessa situação toda, se é uma defesa dos jogadores, ok, tem um argumento aí que eu posso discordar e que eu discordo, para mim não tem vantagem nenhuma, mas tem um argumento. Agora, o argumento financeiro de que o Vasco não vai poder controlar isso aqui ou controlar aquilo ali para jogar no Nilton Santos, não procede. O argumento financeiro de jogar no Maracanã seria muito melhor para o Vasco no lado financeiro também, porque essa divisão de renda seria maior. São 30 mil pessoas a menos. É conta rápida, é matemática. O ponto, cara, que eu discordo e que eu lamento é justamente isso. Eu acho que o futebol carioca, ele receberia um clássico e um espetáculo muito maior jogando no Maracanã, entre o Vasco e entre o Flamengo. O Vasco poderia ter entrado em acordo com o CEO do Maracanã e depois com o Flamengo, para nesses 2 dias fazer uma logística de jogo, abrir a venda de ingressos antes, porque o Vasco seria mandante, para que o lado do Vasco fosse lotado. E a gente vai ver no sábado, com todo respeito ao Nilton Santos,
teoricamente, até o momento, 2 setores fechados, garantia nenhuma de que o Vasco vai conseguir vencer ou vai ter, tecnicamente, algum tipo de vantagem com o Flamengo, e eu lamento muito, porque quem perde é o futebol carioca, quem perde são os torcedores, e no quesito financeiro, que foi um dos argumentos, não faz sentido também. Vene, a gente consegue, então, enxergar aí uma informação do Lucas Pedrosa, que é, também a escolha foi dos jogadores. O principal motivo foram os jogadores. Então a gente tem uma balança muito forte aí, entendendo que a diretoria do Vasco tem essa conversa, porque a gente sabe que tem alguns clubes que isso talvez não seria um marcador, né, para uma escolha. E o Vasco escolheu ser. Então, assim, a gente tem um ponto aí, como o Pedrosa falou, ele pode não concordar, né, mas que é uma escolha dos jogadores. E tem um outro ponto aí que eu acho que, na verdade, talvez o Vasco possa ter olhado, não é a questão do seu torcedor e da questão esportiva, e o campo favorece o Flamengo, porque a gente sabe que para um jogo rápido, para um jogo intenso, o sintético ajuda, né, a velocidade do jogo, mas olhar uma parte mais burocrática. Passa o ano inteiro implorando pro Flamengo para jogar no Maracanã. Eu tô falando o que eu ouvi, porque eu olhei a entrevista do Marcelo ontem. Passa o ano inteiro implorando para jogar no Maracanã. Aí, agora precisou jogar. O Flamengo não responde. Então vamos fazer o seguinte? Então eu não vou jogar no Maracanã. Vai sair da zona do conforto do Vasco, mas também tira, entre aspas, a zona do conforto do Flamengo. Essa não é a minha opinião, tá? Essa foi a leitura que eu fiz, que eu acho que foi a cabeça do Vasco, foi nesses 2 esferas. Você concorda comigo, Vene? Olha, Fernandinha, vou ser bem sincero, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha aqui ontem. Eu não vejo uma justificativa plausível para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o estádio Newton Santos. Se fosse em São Januário, eu ia concordar plenamente, porque é a casa do Vasco, é ali que o Vasco se sente em casa. Mas a partir do momento que tira o jogo do Maracanã e leva para o Newton Santos, para, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto. Então, o Flamengo perde, mas o Vasco também vai perder bastante. E nessa situação, nessa troca de estádio, eu acho que o Flamengo ainda vai sair ganhando. Tecnicamente falando, dentro de campo, vai ser muito melhor para o Flamengo. A gente está falando de um estilo de jogo que o técnico Felipe Luiz ama, que é uma transição rápida, um futebol intenso, e a grama sintética permite isso ao time do Flamengo, e não ao time do Vasco da Gama, que é um time extremamente mais lento, inclusive. Então, eu acho que o Vasco da Gama errou demais nessa decisão, e eu tenho a minha opinião. Quem mais perde é o torcedor, é o espetáculo. E eu falo por mim, no sábado de carnaval eu gostaria de ir ao Maracanã, eu estava programando para ir como torcedor. No Newton Santos eu não vou, o acesso é muito mais difícil, e aqui não é nenhuma crítica ao Newton Santos, é porque é muito mais complicado, não tem como. E além disso, se a gente for parar e analisar o valor dos ingressos, olha só, para mim foi uma decisão trágica, em todos os sentidos. Porque os jogadores preferem. Mas será que talvez eles não queriam... Gente, eu tô aqui para causar o caos, tá? Será que eles não queriam exatamente isso? Você, como rubro-negro, isso o quê? Você não vai no jogo, porque você tirou você da sua zona de conforto. O torcedor vascaíno também não vai. Tudo bem, proporcionalmente falando, vai dar no mesmo. Tô olhando do lado do Vasco, e ainda tem o lado financeiro que o Pedrosa mencionou, com todo respeito ao Marcelo Santana. Aquilo ali me pareceu uma justificativa para o torcedor vascaíno, para a massa vascaína. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, o Vasco da Gama vai sair em prejuízo. Essa conta rápida que só o Pedrosa faz aqui, gente, né? Mas assim, pode pegar... que a gente não faz. Fernandinha, o estádio Newton Santos já recebe menos torcedores, óbvio, a capacidade é menor. Sim. Com dois setores fechados, gente, não faz o menor sentido. Posso falar? Essa eu vou mudança. dar minha opinião. Eu acho que deveria ser no Maracanã. Mas eu sou um instrumento de briga. Fernanda, eu tenho que fazer essas brigadas. Seja no Newton Santos, seja no Maracanã, seja em Niterói, seja em Nárnia, o Flamengo é favorito para esse duelo. E sabe o que pode acontecer? O Flamengo vencer, ou até mesmo por um placar elástico, e isso virar deboche entre os torcedores. E o Vasco da Gama não ganhou nada levando esse jogo para o Newton Santos. Pelo contrário, perdeu tal como perdeu o Flamengo, mas eu acho que o grande perdedor nessa história toda é o torcedor, é o espetáculo. Estamos falando de um campeonato que já não tem muito, sabe, aquela paixão do torcedor atualmente, que os estádios estão vazios. Aí tem uma decisão como essa, eu lamento, mas eu entendo o Vasco. Eu acho que o Vasco, como mandante, ele pode levar o jogo para onde quiser, mas as justificativas, a mim, não me convenceram. Para onde quiser, não. Pra onde porque quiser, onde ele queria não pode. E São Januário, Pedrosa? Eu acho que o grande absurdo de toda essa história é o Vasco não poder jogar na sua casa porque o BEP não garante a segurança. Isso é um completo absurdo. Existem vários estádios no Brasil inteiro que têm estádios menores, que têm clássicos, que recebem clássicos e que conseguem
ter normalmente o jogo rolando. Confusão, Pedrosa? Confusão tem no Maracanã, confusão tem no Newton Santos, confusão tem em São Januário, confusão tem em todos os estádios do Brasil. O BEP ser incompetente de não conseguir garantir a segurança de São Januário é uma punição ao Vasco da Gama. Agora, eu vou concordar com a escolha do Newton Santos? Não vou concordar. Eu vou concordar com o absurdo e com a narrativa do BEP de que lá não é possível ter a segurança e o Vasco sempre é punido por não conseguir jogar na sua casa. Eu também não vou concordar. Isso eu concordo. O Vasco está sempre sendo prejudicado porque tem casa. O Vasco é prejudicado porque tem casa. Eu não consigo aceitar isso também. Pedro Henrique Torre, ao vivo conosco porque tem treino do Flamengo rolando agora. Bom dia, Pedro. Bom dia, Abel. Tudo bem? Um abraço para você, abraço a todos os amigos aí do 360. Legal participar sempre. Estamos por aqui, Ninho do Urubu, como diria nosso amigo Cícero Melo, precisamente 10h11 da manhã desta quarta-feira. Então vamos ter uns minutos, já estamos, né, com os minutinhos abertos aqui no Ninho do Urubu. Previsão hoje que fale o Varela, vai ter uma coletiva de imprensa logo depois, e vocês podem observar por ali o Pedro entre os companheiros, já na convivência ali dos companheiros, né, uma boa notícia. Ontem começou os treinamentos da parte física ainda, ele que teve aquela lesão no início de setembro de 2024, lesão no ligamentar no joelho esquerdo, então iniciou a preparação física no gramado agora. Vai demorar mais um tempinho, claro, ainda tem que ter ritmo de jogo, condicionamento, então talvez ali para abril, mais para maio, assim ele possa retornar perfeitamente aí para os gramados. Então essa é uma excelente notícia. E aí o nosso Guto Santana está mostrando aqui para a gente todas as imagens do treinamento. Alexandro está por aqui também no treinamento no Ninho do Urubu, está no gramado, ou seja, recuperado da lesão na coxa esquerda que teve de grau 1 no Fla-Flu, então está no gramado também. O De La Cruz pintou por aqui também, teve um corte no pé, um acidente doméstico e ficou fora da última partida do Flamengo contra o Maricá, foi poupado, está por aqui, né, no gramado do Ninho do Urubu. Então são boas notícias que chegam para o Felipe Luiz. Ah, mas aí, Pedro, quem não está por aí? Ah, obviamente Michael e Everton Cebolinha, que ainda estão se recuperando de uma lesão muscular, né? Então ficam por aí. Eu não estou conseguindo observar nesse momento, confesso, Abel, e depois vou buscar maiores informações sobre o Ayrton Lucas, que ele sofreu um trauma no joelho esquerdo, ficou fora, já fica fora já algumas partidas do Campeonato Carioca. Depois a gente vai confirmar aqui se ele está no campo ou não, que o pessoal agora está indo lá para o outro campo, campo 2 do Ninho do Urubu, fazendo aquela corridinha inicial. O Guto me confirma aqui que o Ayrton Lucas está sim entre os jogadores, ele com uma câmera sempre bem afiada por ali, então o Ayrton Lucas está aqui também, tranquiliza mais o torcedor rubro-negro e obviamente o Felipe Luiz, que teve que improvisar o entrevistado do dia, o Varela, na lateral esquerda nos últimos clássicos. Então tem essa tranquilidade maior o Flamengo para trabalhar para esse clássico do fim de semana contra o Vasco, semifinal do Campeonato Carioca, vai ser no estádio Newton Santos, sintético, então gramado sintético, né? Então o Flamengo começa aí essa batalha no próximo fim de semana, 18 horas, sábado de carnaval, vão ser 2 sábados consecutivos. Primeiro jogo, como eu disse, no Newton Santos, o segundo no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais por ter sido o campeão da Taça Guanabara. E acrescentando também, porque a lista era grandinha, o Juninho, atacante, também está no campo, que ele teve um problema, um edemazinho, né? Muscular na coxa direita, saiu bem cedo também no clássico contra o Botafogo, mas está em campo já o Juninho também. Então o Flamengo fazendo a sua preparação, Abel, para esse clássico dos milhões contra o Vasco. Neste fim de semana vai ser uma batida interessante, um confronto interessante que vamos poder observar. Como eu disse, Cícero Melo, 10h14 em Brasília, como diria o nosso amigo Cícero Melo. Os companheiros estão até rindo aqui, relembrando o nosso grande Cícero. Enfim, devolvo para você, mais tarde teremos mais informações, mas é isso. Pedro no campo, outros jogadores retornando de lesões também, exceto Cebolinha e Michael. Aos poucos o Flamengo vai tendo mais tranquilidade para trabalhar durante o Campeonato Carioca, esse início de temporada, Abel. São imagens ao vivo do treino do Flamengo. E agora no meu relógio já marca aqui 10h15, mas segundos atrás, quando o Pedro dizia 10h14, a gente via ali
tínhamos a imagem do professor Felipe Luiz dando um abraço no Pedro. E o Pedro Henrique Torre trouxe as informações lá para abril, ainda tem muita coisa para terminar esse processo de recuperação do Pedro, mas é claro que o olho do torcedor do Flamengo brilha ao ver o Pedro em campo, correndo ao lado dos companheiros, preparando esse retorno, um reforço a mais para um time que já é um elenco maravilhoso, o elenco do Flamengo, que estará na disputa de todos os títulos nesta temporada, começando pelo final de semana, com o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco. O Abel, e essas imagens que a gente está vendo aí, o FanSport tem que olhar com muita atenção, porque isso aí é raridade. A gente tá vendo, talvez o FanSport mais novo não identifique. Isso aí, FanSport, é um treino ao vivo. A que a gente viu muito treino ao vivo. O fã de esporte não sabe o que é assistir um treino ao vivo. Então, imagens raras de um treino de clube de futebol ao vivo. Olha que beleza que é poder ver o treino. Não sei se é um movimento que começa lentamente, mas outro dia o Santos abriu também parte do seu treinamento, o Flamengo de vez em quando tem feito isso. São Paulo, se eu estou enganado, sim, outro dia tivemos também parte do treino. Sim. Quem sabe, não? Porque quando teve a pandemia, fechou de vez. Tinha que fechar, mas terminou a pandemia e todo mundo, não, continua assim. Foi a desculpa que eles precisavam para fechar. Estavam loucos para fechar. A pandemia ajudou essa narrativa do isolamento. Mas a gente sabe, a gente respeita. É óbvio que os técnicos querem ter lá a privacidade para treinar suas jogadas, sem que ninguém filme. É melhor para eles. Claro. É melhor para eles, mas não custa nada. Parte do treinamento, início, 15 minutos, meia hora, aí eu já tô 40 minutos. 40 minutos. Entrevistar um jogadorzinho. Pelo menos para fazer umas imagens, depois a gente repete elas, tudo bem. Né? O Edu Afonso ficou eufórico naquele dia que o São Paulo abriu um pouquinho. Lembra que o Edu Afonso falou, raridade e tal. A alegria do repórter. Com relação ao Pedro... Pode falar. Não, e com relação ao Pedro, é bacana vê-lo de volta, né? O torcedor do Flamengo, logicamente, porque era o titular, é o fazedor de gols, é o cara que foi importante para o Flamengo em muitos jogos, em temporadas, né? Conseguiu assumir essa condição, disputa com o Gabigol titularidade, ganhou, né, dentro do campo essa condição de titular. Então, assim, o torcedor do Flamengo está muito feliz, com certeza, com o retorno dele, mesmo sendo, né, um pouco mais para frente, né, a possibilidade dele entrar em campo lá para abril, mas também para a gente, né, enfim, para todos nós do futebol, porque tem relação com a seleção brasileira também. Com certeza. Então, assim, o Pedro em condições de jogo, bem fisicamente, totalmente recuperado, né, do que teve, assim, porque tem a questão da cirurgia, mas também tem enfim, a reconstrução também das fibras, né, sabe, é uma coisa que tem que tomar cuidado também, porque muito tempo inatividade, mas assim que ele estiver em forma, condicionado e retomar aquele Pedro que a gente está acostumado, ele entra nessa briga para a seleção brasileira, talvez seja o titular da posição né, que o Dorival também tanto procura. Então é muito bacana vê-lo em campo, vê-lo feliz, que com certeza está pelo retorno com os companheiros, e voltando a jogar pelo Flamengo e com perspectiva também de seleção brasileira. E a gente falou que a imagem de treino tá rara. Raro também está centroavante, né? O Brasil não tem um melhor do que ele. Quando hoje. O Pedro falou, feliz o torcedor rubro-negro, eu pensei, pode ser até um exagero, porque, claro, o torcedor de clubes rivais não tem a alegria que o rubro-negro está tendo. Sim. Mas quem gosta de futebol, torce para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, não é um jogador qualquer que está voltando, é o nosso grande centroavante. Inclusive, só para finalizar e para a gente falar do Corinthians que joga hoje, às vezes os caras me xingam aqui, vocês que estão pela primeira vez no F360, Fábio Luciano e Zupa. Quem ousa te xingar? Rafael Prats me xinga, porque eu chamo o Pedro às vezes de Evair dos tempos modernos. Eu sei que o Evair jogou mais. Eu era fã do Evair, que jogou no Guarani, na Atalanta, no Palmeiras, no Vasco. Mas o Pedro me lembra aquela elegância para jogar, facilidade para fazer gol que o Evair tinha. Então eu gosto de falar Evair dos tempos modernos. Eu entendo. O Prats é muito chato. Eu entendo. Não tô... Gostou dessa? Eu entendo. É um tipo de exagero, mas eu entendo o que é que você está querendo dizer com isso. Dada a realidade do futebol brasileiro hoje, o estilo é o que mais se assemelha. Elegância, tranquilidade para fazer gol. E a obra do Evair já está completa, né? A do Pedro, hoje precisa ver até onde vai. Exato. Pois é, meus amigos, tá aí mais um vídeo, né?
O Pedro, que voltou a treinar hoje, né, no CT do Flamengo, voltou a treinar firme ali juntamente com o elenco, né? O camisa 9 não atua desde setembro de 2024, né? E o retorno pode acontecer já em abril. O Pedro, que está sendo aí, né, uma das surpresas daí da recuperação, o cara que sofreu uma lesão daquela, infelizmente, lesão para no mínimo 1 ano longe dos gramados. Ele, ainda por ser um cara jovem, né, ter ali bastante determinação, ser um cara que se cuida muito bem, tá conseguindo aí, né, colher os frutos de voltar antes do previsto, já agora em abril, né, já pode voltar, já começou a treinar com o time, então isso aí já deixa a torcida eufórica, querendo ver o Pedro em campo o mais rápido possível, né? E tem também a informação, né, aí do jogo do Vasco contra o Vasco, né, na verdade, né, o mando de campo será do Vasco, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Os caras levaram o jogo pro Newton Santos, né? Querem lá ou levar o jogo pro Newton Santos, mas aquela coisa, o Flamengo ele vai bater no Vasco, no Newton Santos, em São Januário, no Maracanã, né? Em Brasília, onde for que o Flamengo enfrente o Vasco, né? O Flamengo vai bater no Vasco. O Flamengo vai dar um sacode no Vasco, independente. Pode ser no terrão, o Flamengo vai dar um sacode no time do Vasco. Então os caras querem aí bolar um plano para tentar jogar num sintético, tentar jogar em outros locais, mas não importa. Onde o Flamengo enfrentar o Vasco, o Flamengo vai dar um sacode. Tem toda aquela treta, vai ser um jogo, acredito que será um jogo um pouco mais pegado, né? Tem toda aquela treta, né, do Cebolinha, do Wesley, né, tudo mais. Então vamos ver aí, possa ser que seja animador, possa ser que dê para pelo menos competir, né, os caras dê pelo menos para competir com o time do Flamengo, porque vou falar para vocês, 32 jogos, 30 vitórias do Flamengo, aí é sacanagem, né? Mas e aí, o que vocês acham, né, o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Flamengo e o seu pequeno rival? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!